Eu tinha 23 anos quando aconteceu. Eu era caminhoneiro há quase 2 anos. Em meio a rotas longas e estradas vazias. Era o tipo de trabalho onde você aprende a se sentir confortável com a solidão. Mas aquela noite foi diferente. Era quase 1 da manhã. Eu estava na BR-116, num trecho que corta o meio do nada. Não tinha acostamento. Não tinha luz. Só a faixa preta de asfalto se abrindo na frente dos meus faróis era a única coisa que iluminava aquela noite, e o silêncio era predominante. Eu já tinha feito esse caminho centenas de vezes. Sabia cada curva, cada lombada, cada placa torta do caminho. E foi então quando minha cabine iluminou o viaduto à frente. Foi quando eu vi uma mulher em pé no parapeito do viaduto, com as mãos segurando o corrimão de ferro, olhando para baixo. Eu pisei no freio bem devagar, pois eu não queria assustar ela, e também não queria precipitar nada. Puxei o caminhão para o acostamento de terra antes do viaduto, com o motor roncando baixo, e fiquei olhando para ela por um segundo. Ela não se mexia. Eu pensei, pode ser um acidente. Pode ser que ela precise de ajuda. Desliguei o motor, abri a porta da cabine e fui andando até ela. O ar frio da madrugada me atingiu de uma vez só. Algo parecia não estar certo. Chamei. Ei, você tá bem? Ela não respondeu, nem se virou. Na verdade, ela não mexeu um músculo sequer. Subi a rampa de pedestre lateral, lentamente, com um olho nela o tempo todo. Quando cheguei no viaduto, ela não estava mais lá. Olhei para os 2 lados da ponte e estava vazio. Olhei para baixo, estava escuro demais para ver alguma coisa. Ela havia sumido. Fiquei parado ali por uns 30 segundos com o coração batendo forte. Comecei a me convencer de que era só o cansaço, e que eu estava com sono demais. Que talvez ela tivesse descido pelo outro lado antes de eu chegar. Fui voltando para o caminhão. E foi quando eu vi alguma coisa no espelho retrovisor. Ela estava parada de pé no meio da estrada, bem atrás do meu caminhão. Eu congelei com a mão na maçaneta da porta. Ela estava errada. Era a única palavra que minha cabeça conseguia produzir naquele momento. Algo nela estava errado. A postura talvez, ou a forma como ela estava parada. Como se o corpo dela fosse uma marionete, e alguém tivesse simplesmente parado de puxar os fios. Entrei na cabine bem rápido e tranquei a porta. Pelo espelho, eu via ela. Ela havia dado um passo na minha direção. Depois parou, como se estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. Eu dei a partida no caminhão. Minha mão tremia tanto que errei a chave da ignição 2 vezes. Quando os faróis acenderam, ela estava do meu lado, na janela da cabine. A menos de 1 metro de mim. Eu não vi ela se mover. Eu juro que não vi ela se mover. Ela estava olhando para mim. E eu não consigo descrever o rosto dela. Não porque era horrível, mas porque era vazio. Como se aquilo fosse só uma casca vazia sendo controlada. Ela colocou a mão no vidro da janela. A palma inteira dela estava espalmada no vidro. Eu soltei a embreagem e acelerei. Dirigi por 1 hora sem parar, sem nem olhar no espelho, e não diminuí a velocidade por uns 50 quilômetros. Quando finalmente parei num posto de gasolina iluminado, fui direto ao banheiro e vomitei. Nunca contei isso pra ninguém até postar no Reddit. A parte que mais me assusta não é a mulher desaparecendo do viaduto. É que quando cheguei em casa naquela manhã e lavei o caminhão, e no vidro da janela do motorista tinha a marca de uma mão, só que por dentro da cabine. Até hoje sou caminhoneiro, mas evito ao máximo qualquer viagem noturna por causa deste dia. Eu tinha 16 anos quando aconteceu. Meus pais tinham viajado para um casamento em outra cidade,
e eu fiquei sozinho em casa pelo fim de semana inteiro. Era a primeira vez que eles faziam isso. Me deixar sozinho por tanto tempo assim. A casa era grande. Uma daquelas casas antigas de interior, com corredor longo, teto alto, e aquele tipo de silêncio que você só encontra longe da cidade. Na sexta noite tudo foi normal. Fiz um macarrão, coloquei um filme, fiquei no sofá até a meia-noite sem nenhum problema. Acordei sábado de manhã bem disposto. Tomei café, fiquei no celular, levei a manhã inteira sem nem pensar em como estava sozinho. O problema começou no sábado à tarde. Eu estava no meu quarto estudando quando fui até a cozinha pegar água. Abri a geladeira por hábito, sem pensar muito. E aí eu parei. Minha mãe tinha deixado uma travessa grande de arroz com frango antes de viajar. Ela tinha escrito no papel alumínio com caneta: sábado e domingo, não coma tudo de uma vez. Eu não tinha tocado na travessa ainda. Não tinha aberto a geladeira desde a noite anterior. Mas a travessa estava pela metade. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Tentei me convencer de que eu mesmo tinha comido sem lembrar, que talvez tivesse levantado durante a madrugada sem acordar direito. Não fazia sentido, mas eu fui aceitando. Fechei a geladeira e voltei pro meu quarto. Foi quando eu reparei no banheiro. A toalha que eu tinha usado pela manhã estava pendurada no lugar errado. Não no meu gancho, do lado da pia. Estava no gancho do banheiro dos meus pais, do outro lado do corredor. Eu não tinha entrado no banheiro deles naquele dia. Eu tinha certeza disso. Fui até o quarto dos meus pais devagar. Abri a porta. Cama arrumada. Janela fechada. Tudo no lugar. Mas tinha um cheiro de suor. Fraco, quase imperceptível, mas estava lá. O tipo de cheiro que fica no ar quando alguém esteve num lugar por tempo demais. Fechei a porta e voltei para a sala. Sentei no sofá e fiquei parado por uns 10 minutos tentando me convencer de que estava exagerando. Que era uma casa velha. Que casas velhas têm cheiros estranhos. Liguei a televisão só para ter algum barulho no ambiente. E foi aí que eu ouvi um barulho vindo do corredor. Não era um rangido de madeira, não era o vento. Era um barulho surdo, pesado, como se algo grande tivesse mudado de posição bem devagar. Eu abaixei o volume da televisão e ouvi de novo, mais claro dessa vez. Passos lentos e pesados, vindo do fundo do corredor em direção à sala. E aí pararam. Silêncio completo. Eu estava imóvel no sofá com o controle remoto ainda na mão. O coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir. Fiquei esperando mais algum barulho por quase um minuto. Nada. Peguei o celular e liguei para a polícia com a voz mais baixa que consegui. Falei que eu achava que tinha alguém dentro da minha casa. A atendente disse para eu sair imediatamente se eu tivesse condição de fazer isso com segurança. Eu estava na sala, perto da porta da frente. O corredor ficava entre mim e o resto da casa. Estava escuro lá dentro. Me levantei do sofá devagar, sem fazer barulho. Dei 3 passos até a porta da frente, girei a maçaneta bem de leve e saí correndo descalço até a casa da vizinha. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 policiais entraram e vasculharam cada cômodo. Não encontraram ninguém. Mas no quarto de hóspedes, lá no fundo do corredor, a janela estava aberta. Aquela janela que minha mãe sempre trancava antes de qualquer viagem. Eu tinha visto ela trancando antes de sair. No parapeito da janela, de dentro para fora, tinha lama. Como se alguém tivesse saído por ali com pressa. Meus pais voltaram no domingo. Minha mãe foi verificar os cômodos um por um. Quando chegou no quarto de hóspedes, ela ficou quieta por um tempo na porta. Depois me chamou. O guarda-roupa estava com as roupas reviradas. E no fundo do armário, escondido entre os casacos do meu pai, tinha um prato. O prato estava vazio e limpo, como se tivesse sido lavado. Era da travessa. A polícia voltou, fez um registro, disse que provavelmente tinha sido uma invasão oportunista. Alguém que viu a casa sem carro na garagem e entrou pela janela dos fundos.
Essa foi a explicação oficial. Mas uma coisa eu nunca consegui encaixar nessa explicação. Se foi uma invasão oportunista, porque a pessoa lavou o prato antes de ir embora. Até hoje não tenho resposta para isso. E toda vez que ouço passos lentos num corredor à noite, meu coração para por um segundo, com medo de algo assim acontecer novamente. Eu tinha 27 anos quando aconteceu. Era inverno, e a temporada de trilhas já tinha praticamente acabado. Eu gostava disso. Sempre gostei de trilhar quando não havia mais ninguém por perto, quando o mato ficava quieto e as folhas secas, já amarronzadas, cobriam o chão como um tapete frágil. Entrei na trilha numa quinta-feira à tarde. Caminhei cerca de 6 quilômetros mata dentro, longe de qualquer estrada, longe de qualquer sinal de celular. Quando registrei minha entrada, a guarda florestal me disse que eu era o único visitante daquela semana. Montei minha barraca em uma pequena clareira, fiz fogo, preparei algo simples para comer e passei um tempo apenas observando o céu. As estrelas surgiam aos poucos, uma por uma, como se o tempo estivesse desacelerando. Era exatamente o que eu precisava. Apaguei o fogo por volta das 10 da noite e entrei na barraca. Foi então que tudo começou. Acordei às 2 da manhã, sem um motivo claro. Não houve um barulho específico que me despertasse. Eu simplesmente abri os olhos e fiquei ali, deitado no escuro, ouvindo. O mato estava quieto. Quieto até demais. Qualquer pessoa que já tenha acampado sozinha sabe que a floresta nunca fica completamente em silêncio. Sempre há algum som, o canto distante de um grilo, o sopro leve do vento, o estalo ocasional de um galho. Mas naquela noite não havia nada. Absolutamente nada. E então eu ouvi. Era uma voz. Feminina, distante, vindo de algum ponto ao norte da clareira. Eu não conseguia entender o que dizia. Era um murmúrio contínuo, baixo, como se alguém estivesse conversando com outra pessoa, mas sem receber resposta. Fiquei completamente imóvel dentro da barraca, tentando escutar melhor sem fazer qualquer movimento. A voz continuou por alguns minutos, tão repentinamente quanto surgiu, cessou. O silêncio voltou a tomar conta de tudo. Permaneci ali por um tempo, segurando a lanterna sem coragem de acendê-la, sentindo o coração bater forte demais no peito. Depois de alguns minutos, tentei encontrar uma explicação plausível. Talvez fosse alguém perdido. Talvez outro acampamento mais distante que eu não havia percebido. Era estranho, mas ainda assim possível. Fazia sentido. Mas a guarda florestal havia dito que eu era o único. Fechei os olhos, tentando voltar a dormir. E foi quando a voz retornou. Dessa vez, mais próxima. Ainda era impossível distinguir palavras, mas havia um padrão claro. Era como se a mesma frase estivesse sendo repetida continuamente, com uma cadência quase mecânica. Acendi a lanterna. A luz iluminou o interior da barraca, revelando apenas o tecido fino e o espaço apertado ao meu redor. Ainda assim, a voz continuava. Respirei fundo. E então tomei uma decisão que, até hoje, não sei dizer se foi coragem ou erro. Abri o zíper da barraca. O ar frio da madrugada me atingiu imediatamente. Do lado de fora, a clareira estava mergulhada na escuridão, com a luz da lua criando sombras longas e distorcidas entre as árvores. Apontei a lanterna para o norte, na direção de onde a voz vinha. Havia apenas árvores, mato e folhas secas espalhadas pelo chão. Nada. E no exato instante em que saí da barraca, a voz parou. Fiquei parado por alguns segundos, girando lentamente o feixe de luz ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de movimento. Nada. Foi então que ouvi outro som. Um estalo seco. Atrás de mim. Virei rapidamente, o coração acelerando. Não havia ninguém ali. Mas o chão contava outra história. As folhas estavam reviradas, formando uma trilha visível. Ela vinha de dentro da mata atrás de mim,
Passava pela lateral da barraca e seguia na direção norte, exatamente para onde eu havia olhado momentos antes. Alguém havia passado por ali. Enquanto eu observava o lado oposto, não dormi mais naquela noite. Permaneci sentado dentro da barraca, segurando uma faca, atento a qualquer som, esperando o céu começar a clarear. Quando o amanhecer finalmente chegou, arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e deixei a trilha sem olhar para trás. Ao sair, relatei tudo à guarda florestal. Ela ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, permaneceu alguns segundos imóvel, como se estivesse ponderando o que dizer. Então falou: "Você não é o primeiro a relatar isso nessa área." Perguntei o que poderia ser. Ela respondeu que não sabia. Disse que nunca haviam encontrado nada e que, sempre que investigavam, não havia qualquer tipo de rastro. Depois disso, sua voz ficou mais baixa. A recomendação interna é não acampar naquela clareira à noite. Aquilo me incomodou. Perguntei por que essa informação não estava no mapa. Ela me olhou diretamente, sem hesitar. Porque oficialmente, não tem nada lá. Eu acredito nela, quando ela disse isso, apenas na parte do oficialmente, mas discordo na sua fala de que não há nada naquele lugar, porque claramente havia algo comigo naquela noite.